Olá, minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, mais um tópico de direito de família. Hoje nós vamos falar sobre união estável, ou seja, essa, entre aspas, novidade que surgiu dentro do nosso histórico direito de família, em que as pessoas não precisam mais da solenidade do casamento para que constituam uma família com todos os direitos pertinentes que vêm prescritos em lei, certo? O primeiro passo para a gente entender a união estável é entender quem é que pode, certo, viver em união estável. As regras, minha gente, são as mesmas do casamento, certo? As regras são as mesmas do casamento. Porque você viver a união estável, a Constituição Federal, inclusive, preceitua a equiparação da união estável ao casamento, dentro de todas as regras. Inicialmente, essas regras não eram iguais. Principalmente na questão da sucessão, a união estável era extremamente prejudicial à mulher, principalmente, no tocante à questão da meação, da herança e uma série de outros fatores, certo? Que isso tudo já foi alterado, hoje já existe a total equiparação, inclusive no campo sucessório. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é quem é que pode estar em união estável. Quem tem que estar em união estável, quem pode, são aquelas pessoas que não estão incluídas no rol dos impedimentos do artigo 1521 do Código Civil, certo? Essas pessoas, elas não podem estar em união estável. Exemplo, as pessoas casadas. As pessoas casadas não podem estar em união estável. Mas existe uma exceção na questão das pessoas casadas que diz respeito àquelas pessoas que estão casadas, como se diz no popular, casadas no papel, mas que elas estão separadas de fato. Ou seja, já não moram mais há bastante tempo com o ex-cônjuge, mas ainda não efetivaram o divórcio propriamente dito. Então, essas pessoas é possível se considerar que elas estejam vivendo em união estável, mesmo que não exista o contrato de união estável registrado, certo? Então, o rol do artigo 1521, ele traz uma série de situações em que essas pessoas não podem casar. Não é não devem. A não devem é do artigo 1523. No 1521, as pessoas não podem casar, em nenhuma hipótese. Seja o ascendente com descendente, ou seja, pai com filho, em linha reta não pode casar, os afins em linha reta não pode casar, ou seja, o sogro ele não pode casar com a nora. É por isso que a gente diz lá no jargão popular que sogra é para sempre na vida. Sogra e sogro para sempre. Por que para sempre? Porque você pode extinguir o vínculo conjugal com a outra pessoa, mas você vai ter um vínculo com sua sogra e com sua sogra, o seu sogro, por resto de sua vida, que é a impossibilidade de você vir a casar com ele ou a ter união estável, certo? Então, nesse rol dos impedimentos do artigo 1521, que ele está aplicado à questão do casamento, mas aplicável integralmente também à união estável, certo? Então, é bom que a gente comece assim a raciocinar o direito de uma maneira bastante objetiva, certo? Não vai se discutir aqui se isso é certo ou se é errado. A intenção aqui não é essa. Nós não estamos aqui pensando em discutir se o direito é certo ou o direito é errado. O objetivo dessas aulas é estabelecer para vocês que vão fazer OAB, que vão fazer concurso público ou que estão estudando para a graduação, o objetivo é exclusivo de tratar o que a lei determina, certo? Nesse canal você não encontra a discussão do sexo dos anjos da lei. Aqui nesse canal você encontra exclusivamente aquilo que vai cair na sua prova. É como você deve responder na sua prova, certo? Então, eu tenho esses critérios para a união estável. Então, a união estável, o primeiro critério é esse, certo? As pessoas não podem estar impedidas de casar. Não podem estar impedidas de constituir a união estável, certo? Para caracterizar, isso é no início. Agora, se você quiser depois de algum tempo caracterizar essa união estável, é preciso que você comprove, por meio de documentos, por meio de testemunhas, certo? Que você tem uma relação pública, duradoura e com o intuito de constituir família. Essas são características da união estável. Você tem que comprovar isso. Para que o juiz acate o seu pedido de reconhecimento de união estável,
É preciso que você prove para ele, prove diretamente para ele, que você vive ou viveu efetivamente em união estável, certo? Então é necessário que você tenha a comprovação dessa relação pública, duradoura e com intuito de formar família, certo? Não são simplesmente dois amigos que vão morar juntos, ou duas amigas, ou um homem e uma mulher, não importa, porque a união estável cabe hoje para qualquer tipo de relação de sexo, e simplesmente duas pessoas vão morar juntas sem nenhum intuito de formação de família, sem nenhum contato sexual, sem nenhuma relação pública. Pode até ser duradoura, porque estão morando juntas há algum tempo, e vai constituir união estável? Não. É preciso que a gente entenda em quais condições efetivas a união estável poderá ser reconhecida, certo? Então, eu cito sempre um caso muito clássico, que alguns doutrinadores também citam, do caso de que uma escova de dente salvou um cidadão de ter reconhecimento de união estável de sua namorada. Por quê? Porque ele morava sozinho, ela ia à casa dele de uma forma costumeira, finais de semana, às vezes dia de semana, às vezes passava 2, 3 dias lá, veja só, passava uma semana inteira lá, ia para casa dela, voltava, mas estava constantemente lá, certo? Só que teve um detalhe que salvou o cidadão da configuração da união estável. Sabe o que foi? A empregada da casa, a empregada doméstica da casa dele, testemunhou em juízo que ela nunca deixou a escova de dentes dela lá. Nunca. A escova de dentes dela, ela sempre que voltava para casa, ela levava. Ou seja, isso foi uma maneira de, junto logicamente com as outras provas, não isso sozinho, certo? Fundamentar a decisão judicial de que não existia intenção de formação de família. Não existia uma relação característica de união estável, certo? É evidente que não é só a questão de deixar ou não deixar, juntamente com as outras provas, mas colaborou muito para que o juiz indeferisse o pedido de reconhecimento da união estável, certo? Uma coisa extremamente importante que hoje tá em moda é o contrato de namoro. Justamente o objetivo do contrato de namoro é a não caracterização da união estável. As pessoas mais abastadas, as pessoas ricas, que pobre não vai fazer contrato de namoro, certo? Pobre não vai dividir dívida, não vai dividir pobreza, ele quer só rico que faz isso, é coisa de rico, certo? E os ricos fazem o quê? O contrato de namoro, para quê? Para inviabilizar que aquela relação, mesmo que as pessoas praticamente morem juntas, caracterize união estável, certo? Por que isso é importante a gente saber esse contrato de namoro? Porque quando se faz o contrato de namoro lá, escrito, registrado, em cartório, assinado pelas duas partes, com a assinatura de duas testemunhas, você está dizendo claramente à sociedade que não tem interesse de formação de família com aquela pessoa. Se não há interesse de formação de família com aquela pessoa, não tem união estável. O contrato de namoro é possível ser feito. Agora, uma dica para vocês aí que vão advogar na área de família: se alguém lhe pedir para você fazer um contrato de namoro, você faz o contrato de namoro da seguinte forma. Lá em uma das cláusulas você coloca que naquela relação existe a possibilidade de se constituir união estável, de virem a exercer união estável. Só que aí você coloca ainda mais, que se por um acaso viesse consolidar a união estável, que o regime de bens será o de separação total de bens, separação absoluta de bens. E por que isso é importante? Porque observa bem, é muito comum hoje você ter aquelas pessoas que vivem 10, 15, 20, 30 anos em união estável de fato, o concubinato puro. Pessoas que estão desimpedidas, elas podem constituir união estável a qualquer momento, não há problema nenhum. Mas começaram a morar juntas, moraram juntas, tiveram filhos, vida mesmo, família, característica total da união estável. Ora, quando chega um determinado ponto, a mulher chega para o marido e diz assim, vamos regularizar nossa situação, vamos fazer a nossa união estável correta, eu não quero mais negócio de casamento, eu não quero não, mas a união estável eu quero. Ela pensando já na segurança dela, para um futuro, apesar do direito dela estar garantido, mas para não estar dando tanto trabalho. Aí ele diz, tá, tudo bem. E eles têm um patrimônio considerável.
patrimônio bom, um patrimônio que foi construído basicamente por ele, financeiramente por ele, porque a mulher construiu com outro tipo de apoio, certo? Aí a gente tem o chamado esforço comum. Por que tem o esforço comum? Porque a mulher colaborou. Colaborou com dinheiro? Não, mas colaborou de outras formas. Cuidando dos filhos é uma forma de colaborar. Arrumando a casa é uma forma de colaborar. Cuidando das roupas deles é uma forma de colaborar. Muitas mulheres colaboram nesse sentido. E aí o que acontece? Ele, tendo um patrimônio esse que foi adquirido ao longo dessa relação, mas que está praticamente tudo no nome dele, ele chega lá no cartório, vai registrar a união estável, e no momento de registrar a união estável, ele pede lá o tabelião que especifique no contrato que o regime de bens é de separação absoluta. O tabelião vai dizer, tudo bem, vai ser separação absoluta, mas só que daqui para frente. O que você quer botar para trás, o regime é de lei, é o regime de comunhão parcial de bens. Então, esses 30 anos que vocês viveram juntos, o regime é obrigatório, é de comunhão parcial de bens. Daqui pra frente, você pode definir o regime que você quiser. Aí o cara, não pode ser, eu vou ter que dividir tudo com ela. Vai ter que dividir tudo com ela. Ela tem direito a metade de tudo que vocês construíram nesse período, certo? Veja que a lei é extremamente protetiva, né? Como deve ser a lei, evidentemente. Ela é protetiva. Ela é protetiva para aqueles que se acham superiores na ganância. Então estabelece que aquele período da data da união estável, ou seja, a união estável, a data de celebração da união estável vai retroagir ao seu início, e daquela data até a data do registro é comunhão parcial de bens. Do registro para frente, os conviventes podem determinarem qual regime de bem que eles querem. Isso é muito importante para você que vai advogar na área de família, para ter cuidado com essa questão da união estável. Olha só, quando a união estável foi estabelecida no nosso ordenamento jurídico, ela tinha umas características bem nefastas, né? Horríveis. A primeira, para que se caracterizasse a união estável, era necessário que se morasse junto por 5 anos. 5 anos. Você tinha que morar com os conviventes, deveriam ter 5 anos de união estável. E teriam obrigatoriamente que ter morado esses 5 anos no mesmo teto. Coabitação, que é característica do casamento. A coabitação, os dois teriam que ter convivido durante 5 anos e terem morado juntos. Se não tivesse essa característica, não caracterizava a união estável, certo? Então, isso constava inicialmente na Constituição. Depois veio a Lei 8.971 de 94, que estabeleceu que o prazo passou a ser de 2 anos. Mas também deveria ser embaixo do mesmo teto, coabitação também, certo? O que mudou tudo? O Código Civil de 2002, veio e trouxe no artigo 1723 que não existe mais prazo. União estável hoje pode ser configurada, caracterizada com 1 mês de convivência. 1 mês. Não tem mais 5 anos, não tem mais 2 anos, não tem mais 1 ano, não tem mais prazo. Hoje a união estável pode ser consolidada com qualquer tipo de prazo. Basta que se caracterize aquilo que eu disse anteriormente. Não serem impedidos de estar em união estável, do artigo 1521. Ter uma relação pública, duradoura e com intuito de formação de família, certo? Tendo isso aí, união estável sem necessidade de prazo. E uma outra coisa, uma novidade que vai diferir também do casamento. A união estável hoje, ela já possibilita que se vive a união estável, tenha registro em cartório e que cada um mora em sua casa. Não é necessário mais coabitação, a habitação debaixo do mesmo teto. Cada um dos conviventes pode ter a sua casa, cada um dos conviventes pode morar onde quiser. E mesmo assim estará caracterizada a união estável. Observe que foi de uns 20 anos, 30 anos para cá, nós temos uma mudança significativa na questão da união estável, certo? Então, isso é bem importante que a gente estabeleça. Uma outra coisa fundamental, essa é a questão que eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas sobre a questão do patrimônio, quando se está se referindo à união estável. Muitas vezes vai se iniciar um período de união estável e dentro dessa união estável as pessoas querem fazer um pacto antinupcial, determinando os bens, para quem vai, para que aqueles bens, qual é o que vai acontecer. Por quê? Porque presta bem atenção,
O regime legal da união estável é o regime de comunhão parcial de bens, é o regime legal. Qualquer outro regime que eu queira caracterizar, exceto também, tem uma variação também, que é a questão daqueles que não devem casar, do artigo 1523, certo? Aqueles, eu vou falar já do artigo 1523, que também já tem um tipo de separação que é legal, certo? Que é a separação absoluta de bens. Mas o que interessa pra gente agora é a questão dos bens, aquelas pessoas que são independentes, são capazes e querem pactuar, querem estabelecer os bens. Como é que vão ser nossos bens? Eu tenho muitos bens, eu vou entrar numa união estável, certo? É possível fazer pacto antinupcial dizendo que aqueles bens não pertencem àquela pessoa? Não, não é possível fazer pacto antinupcial, porque pacto antinupcial é só para casamento. É só para casamento. Ah, então eu não posso mudar o regime de bens na união estável? Pode. Só que você vai fazer isso dentro do seu contrato de união estável. Quando você fizer o contrato de união estável, você automaticamente poderá estabelecer a forma de divisão dos bens. Como é que você quer caracterizar seus bens? Como é que você quer dividir os seus bens? Isso é possível sim, sem nenhum tipo de problema. Mas presta atenção, se cair na questão lá na prova que Jurek firmou pacto antinupcial para a configuração de união estável. Falso. Falso. Não existe pacto antinupcial para união estável. União estável é dentro do contrato de união estável que você estabelece qual o tipo de regime de bens que você quer determinar para a sua relação convivencial, certo? Isso é de extrema importância. Então, como eu já disse, a união estável se submete ao artigo 1521, mas ela não se submete ao artigo 1523. Porque o artigo 1521 são aqueles que não podem casar. Não existe a possibilidade de casar. Como eu falei, as pessoas casadas, certo? O pai com o filho, o irmão com a irmã, o sogro com o genro, a sogra com o genro. Não, essas pessoas não podem casar, certo? E esse parentesco, o adotante com quem foi cônjuge do adotado, essas pessoas não podem casar, elas estão impedidas pelo artigo 1521. Esse casamento é nulo, certo? Mas o artigo 1523 ele traz as causas suspensivas. As causas suspensivas são aquelas causas que existe uma condição para que o casamento se realize. Existe uma condição. Antes de não completar daquela condição, o casamento não poderá ser realizado. Ou, se for realizado, deverá ser realizado sob a condição do regime de separação obrigatória de bens. Eles deverão separar, o regime de bens é de separação obrigatória. Os bens serão, evidentemente, todos separados. Exemplo do artigo 1523. O marido, o casal, resolve se divorciar, mas não efetiva a partilha dos bens. Não efetivando a partilha dos bens, o que a lei diz? A lei diz que este casamento ele é uma cláusula suspensiva, é uma causa de suspensão do casamento, mas se por um acaso eles quiserem casar, o regime de bens vai ser o de separação, certo? Então, isso é importante a gente saber, porque são questões que podem vir a cair, os casos concretos, que a OAB principalmente gosta, como é que se estabelece as causas suspensivas. Então, presta bem atenção. A união estável se submete ao artigo 1521 do Código Civil, dos impedimentos, mas não se submete ao artigo 1523. E se por um acaso houver o casamento, esse casamento deverá ser feito pelo regime de separação obrigatória de bens. Isso é que é importante saber. Aí depois você vai lá no artigo 1523 e vê quem são aqueles que estão que tem o casamento sob causa suspensiva. Como eu dei o exemplo, o casal que não efetivou a partilha dos bens, o tutor que não prestou contas ainda, ele também está dentro dessa causa suspensiva, certo? A mulher que separada ou que teve o casamento anulado ou viuvez, nos 10 meses próximos ela também não pode casar, não deve casar por quê? Por causa da questão da gravidez. É a preocupação do Código Civil com dois aspectos. O primeiro, o patrimonial, e o segundo é a questão moral, certo?
Então, lá no artigo 1523, vocês vão encontrar as causas suspensivas do casamento. Ok, minha gente? Então, é isso um pouquinho sobre união estável. Qualquer dúvida, alguma coisa que vocês queiram mais, é só entrar lá no site Academia de Direito Civil, em que eu estarei com diversos cursos na área de direito civil, principalmente na área de direito de família, certo? Ou então podem me procurar lá no Instagram, Professor Rômulo Campos ADV, e que terei lá o prazer de me comunicar com vocês. Um grande abraço a todos.